Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à sessão Reporte ESG, medir e avaliar o risco do negócio, do turismo de Portugal. A ESG Week 2024 é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e a UN Global Compact Network Portugal como parceiro estratégico. Conta ainda com a parceria e apoio do Turismo de Portugal, Bondalti, CCL Law Firm, MEL, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring and Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ADS Portugal, EPAL, Grupo Águas de Portugal, United Nations Association, UNA Portugal. O atual contexto de transição para a sustentabilidade comporta muitos desafios, mas também oportunidades para as empresas do turismo. Em parceria com a Seymour, o Turismo de Portugal lançou a Forest. A Forest é uma ferramenta inovadora de Analytics e Reporting do desempenho em sustentabilidade, totalmente customizada para o setor do turismo e disponibilizada em exclusivo às empresas que aderem ao programa Empresas Turismo 360. Baseada num robusto sistema de indicadores que considera os vários stakeholders da cadeia de valor e atende às diferentes dimensões das empresas e áreas de atividade, a ferramenta automatiza o processo de recolha, gestão e relato dos dados associados às métricas de desempenho ESG, gerando recomendações de melhoria personalizadas. Através de um questionário alinhado com os principais padrões internacionais de reporte na área da sustentabilidade, o utilizador é orientado de uma forma simples e intuitiva ao longo de todo o processo de inserção de dados associados às práticas ambientais, sociais e de governação. Para além do acesso a uma equipa especializada de suporte e a pontos de ajuda permanentes ao longo do questionário, a Forest disponibiliza um guia exclusivo que detalha cada um dos 22 temas materiais de reporte e os respectivos indicadores setoriais de desempenho, assim como muitos outros conteúdos para aplicação prática ao longo da jornada de sustentabilidade. Após o preenchimento do questionário, que inclui funcionalidades como a inserção de comentários e de anexos, é possível visualizar e acompanhar a evolução dos indicadores-chave através de um dashboard, gerar e extrair um modelo de relatório ESG, preparado de acordo com os estándares globais de sustentabilidade, e realizar benchmarking de desempenho. A emissão de um relatório de sustentabilidade através da Forest assegura às empresas um posicionamento estratégico privilegiado que inclui o acesso a reconhecimento público e a fontes de financiamento diversificadas, bem como a obtenção de um rating ESG que reflete o progresso nas métricas de desempenho. O Turismo de Portugal ajuda a sua empresa a responder aos desafios sociais, ambientais e económicos da atualidade e do futuro. Com a Forest, acelera a transição da sua empresa para a sustentabilidade. Vamos dar início à sessão com Carlos Abate, Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Ora, bom dia a todos. Eu começo naturalmente por agradecer a presença de todos, dizer que para nós, Turismo Portugal, é de facto extraordinário podermos estar aqui mais uma vez. Queria naturalmente cumprimentar o Engenheiro Mário Parra da Silva, felicitá-lo, já tive a oportunidade ontem de o felicitar por mais esta semana, ESG, também a Anabela Ribeiro, que também está aqui connosco, penso eu, muito obrigado, também, e felicitá-los também pelo excelente trabalho que têm desenvolvido nesta dimensão, e dizer-vos a todos que hoje esta sessão é muito oportuna, porque esta semana de facto está a ser particularmente feliz para o turismo de Portugal e para o turismo. Porque na segunda-feira nós inauguramos o primeiro centro de incubação tecnológica em turismo, no nosso campus do Estoril, onde uma dimensão evidente que está e vai ser trabalhada tem a ver com a dimensão da sustentabilidade. E porque ontem mesmo a Forest, que vai ser aqui apresentada pela Elizabeth Félix, ganhou o Prémio Nacional de Sustentabilidade do Jornal Negócios e da Deloitte,
na modalidade de transformação digital em sustentabilidade. E por isso, como imaginam, nós de facto estamos muito felizes por todos aqueles que fazem parte deste ecossistema da sustentabilidade e no âmbito do turismo, que é particularmente grande. E deixem-me começar um bocadinho, enfim, não me vou alongar muito porque, enfim, depois teremos também aqui o Pedro Miranda da CIBS e o Nuno Cordeiro da PwC e a própria Elizabeth a falar sobre a ferramenta, mas deixem-me só dar um bocadinho o enquadramento do que é esta ferramenta. Há cerca de 2 anos atrás, 2 anos e meio, enfim, estávamos num período particularmente complexo e de um conjunto de conversas com a Elizabeth Félix, com a Gisela Borges, na altura com o Luís Araújo, entendemos que de facto tínhamos que dar um passo além daquilo que já estávamos a fazer na altura, que era premiar as pessoas pelas empresas, aliás, premiar as empresas pelo desempenho financeiro que tinham. E nós considerámos que isso de facto era muito pouco. E nós tínhamos que ir mais além do que isso, porque verdadeiramente as organizações devem se posicionar mais além do que isso, não é? As organizações não criam só valor para os acionistas, criam valor para os acionistas, para a comunidade, para o ambiente, para os fornecedores, para os trabalhadores. E aí, quando começámos a olhar com seriedade para esta dimensão, percebemos naturalmente que estávamos a ter uma visão 360 graus. Nós temos que ter uma visão 360 graus e as organizações têm que ter essa visão. E não era, como não é, aliás, um passo fácil para dar, porque naturalmente que havia todo um conjunto de dimensões, de saber do que é que estamos a falar, quando estamos a falar do tema da sustentabilidade. Depois derivámos muito para o tema do ESG, do reporte ESG, mas depois como é que fazemos a capacitação das empresas, como é que envolvemos, que parceiros, ao fim. Como imaginam, tudo isto durante os últimos 2 anos foram milhares e milhares de horas de trabalho, de dedicação, de muito empenho do Turismo Portugal e neste caso em concreto também aqui referir o papel da Elizabeth Félix, da Gisela Borges, mas também dos formadores da Escola de Hotelaria do Turismo, que depois participaram das ações de capacitação, até que a determinada altura percebemos, ok, mas temos o programa de capacitação, fizemos a matriz, mas falta mais porque verdadeiramente é necessário apoiar as empresas no processo de reporte ESG. E isso levou-nos de facto a criar então, em articulação com a CIMOR, a plataforma Forest, que foi ontem premiada. E na verdade esta é a base daquilo que é a nossa política do ponto de vista de sustentabilidade. O Turismo Portugal e o turismo em Portugal têm uma ambição muito clara de ser um dos destinos turísticos mais competitivos e mais sustentáveis do mundo, o que também é acompanhado por outros países. Como imaginam, nos outros países também não se promove a insustentabilidade, também se promove a sustentabilidade, mas a questão aqui é quem é que está de facto a caminhar nesse sentido e quem é que está a fazer passos decisivos. E o turismo em Portugal está a fazer, de facto, esses passos decisivos. E, portanto, teríamos que começar desde logo por credibilizar toda a dimensão da sustentabilidade de que estamos a falar. Então, o que é que estamos a falar? Estamos a falar de empresas, de organizações. Vamos ter que medir, porque sem medir não é possível depois perceber onde é que estamos. Se estamos bem, se estamos mal, é preciso medir. E neste momento, independentemente se estamos bem ou se estamos mal, precisamos de medir e sabermos exatamente o que somos para sermos transparentes relativamente àquilo que somos e para onde vamos. E esta dimensão foi acompanhada também do outro lado, do lado dos territórios, com um programa também muito sério do ponto de vista de criação dos 7 observatórios regionais de sustentabilidade, que em cada território, em cada região, de facto vão trabalhar no sentido de medir a pressão que existe nos territórios, de perceber os problemas que cada território tem e perceber que tipo de iniciativas é que existem. Portanto, trabalhar nas empresas, trabalhar nos territórios. E esta dimensão das empresas, de facto, tem sido absolutamente estimulante. Porquê? Porque hoje, neste programa Empresas de Turismo 360, nós temos mais de 300 empresas envolvidas. Aliás, agora, na última atribuição de reconhecimentos, nós atribuímos o reconhecimento a 294 empresas, se eu não estou em erro, 294 empresas que estão envolvidas no programa. Significa o quê? Significa que já assumiram o compromisso que o programa envolve, um dos quais é de fazer reporte ESG nos 2 anos seguintes a entrarem no programa, e dessas 294, àquela data, 45 empresas já tinham relatórios de sustentabilidade emitidos no âmbito desta ferramenta Forest, e nós hoje, enfim, aquilo que é a nossa ambição para este ano é podermos ter em setembro já o reconhecimento das empresas relativamente às contas apresentadas, relativamente ao relatório feito de 2023, e o nosso objetivo é que, de facto, possamos, no mínimo, duplicar aquilo que são as empresas envolvidas, que já emitem relatórios de sustentabilidade. Só para ter aqui uma noção daquilo que está a acontecer,
essas 294 empresas que estão envolvidas no programa significam quase 3.000 milhões de euros de volumes de negócios no setor do turismo, o que significa 15% do volume total de negócios do setor do turismo. Por isso estamos a falar de uma dimensão já muito expressiva e significa empresas que já têm muita oferta turística no terreno, portanto, muitas unidades, e isso significa que, de facto, há aqui uma preocupação cada vez mais constante, mais sistemática das empresas relativamente àquilo que é o tema da sustentabilidade, começando, de facto, pelo reporte ESG. Porque, na verdade, esta dimensão é incontornável. Enfim, fala-se muito do tema das grandes empresas, porque existe uma obrigação delas, de facto, fazerem o reporte, mas a verdade é que as grandes empresas depois têm que ver nos seus stakeholders, nos seus fornecedores, se, de facto, a dimensão do ESG também é observado. Hoje, os clientes, os turistas, quando olham para esta dimensão, de facto, procuram sempre, cerca de 70%, quando decide a sua viagem, vê sempre as dimensões da sustentabilidade do território da empresa que escolhem. Hoje, quando vamos ao banco, seja pequena, média empresa, microempresa, provavelmente alguns que estão aqui já receberam os questionários relativamente ao tema da sustentabilidade. E, portanto, isto é incontornável para todos. E aquilo que nós queremos fazer, Turismo Portugal, é ser um aliado das empresas, ajudar as empresas neste passo. Porque sabemos que, de facto, isto gera, sobretudo, uma transformação da organização. Não se trata apenas de fazer um relatório, não é? Trata-se de uma transformação cultural da própria organização. Trata-se de passar a gerir empresas, fazer uma gestão ESG das empresas. Não é fazer uma gestão da empresa e depois ter umas preocupações com lá uns níveis de sustentabilidade. Não, é incorporar a dimensão ESG na gestão das empresas. E isso significa, desde as lideranças até, de facto, aos trabalhadores, todos estarem envolvidos nesta dimensão. E, portanto, não é um processo só de fazer um relatório, é verdadeiramente um processo de transformação de organizações, que é um pressuposto essencial para que, de facto, depois as empresas caminhem de forma segura no domínio da sustentabilidade e consigam, de facto, ser competitivas. Aliás, ainda ontem estávamos aqui a ouvir o Pedro Leitão, Presidente da Comissão Executiva, e também o Mário Parra da Silva, onde falava aí sobre o tema da ética e o tema da competitividade, da governança, mas, de facto, este tema que é a ligação da sustentabilidade àquilo que é a competitividade. Quem não for por esse caminho, necessariamente não será competitivo. A curto prazo, não estou a falar a médio e longo prazo, a curto prazo. E por isso, esta dimensão do programa Empresas Turismo 360, de levar as empresas do setor de turismo a envolverem-se nesta dimensão da sustentabilidade, no contexto do reporte ESG, é de facto algo que é absolutamente estrutural naquilo que é a espinha dorsal da atuação do Turismo Portugal e é algo que vamos continuar com muita força, com muito empenho, e, sobretudo, com muita paixão, porque, de facto, isto também exige esta paixão, e com muito estímulo, muito do qual que vem até das próprias empresas que, de facto, estão envolvidas, porque alguns de vós terão estado, penso eu, na Bolsa Turismo de Lisboa, onde nós fizemos o reconhecimento das empresas, e ver a forma como as empresas receberam o reconhecimento ESG, foi de facto extraordinário e foi de facto um grande estímulo para o Turismo Portugal saber que de facto estamos no caminho certo. Ainda hoje, num post que fiz, disse que é assim, o caminho faz caminhando e, portanto, é este o caminho. É preciso sabermos qual é o caminho, irmos caminhando em parceria para todos atingirmos, de facto, o fim a que nos propomos. E, por isso, é um dia muito feliz para nós. Agradeço muito o facto de estarem aqui presentes. A Elizabeth, o Pedro, o Nuno farão aqui também, enfim, também falarão aqui sobre o tema da ferramenta, mas também sobre a questão da gestão dos riscos, também sobre a questão da articulação, e no caso da CIBS este tema é muito importante. Porquê? Porque um dos grandes desafios que nós agora temos o desafio é sempre o mesmo, é colocar inteligência sobre aquilo que fazemos. E neste caso aqui em concreto é colocar inteligência também no domínio dos sistemas de informações, da interoperabilidade, é criar parcerias para que de facto as empresas tenham o seu caminho o mais facilitado possível, não é? Porque as empresas têm o seu negócio para gerir, têm as suas preocupações, uma das quais é esta, e o nosso papel é facilitar o seu caminho e a sua atividade. E esta articulação que foi feita com a CIBS, que é parceiro de Empresas de Turismo 360, tal como a PwC, é absolutamente essencial criar interoperabilidade para que, de facto, aquilo que as empresas possam comunicar em determinado tipo de sistemas, possam, de facto, transferir para outros, com a devida autorização, como é evidente, para que depois, ao nível das instituições de crédito, não haja repetição de pedidos, não haja repetição de esclarecimentos que são solicitados às empresas. Portanto, e esta dimensão é particularmente importante. E por isso, termino aqui,
Agradecendo novamente a presença de todos, felicitando novamente a APEE por esta semana e desejando que esta jornada de trabalho, agora de final da manhã, de facto seja o mais profícua possível e que aproveitem o máximo possível. Muito obrigado a todos. Toma a palavra Nuno Filipe Cordeiro, Partner in Financial Services Risk and Regulation Advisory da PwC. Muito bom dia a todos. Começar por agradecer ao Turismo de Portugal, à APEE e à Global Compact a oportunidade dada à PwC para trocarmos algumas ideias sobre riscos ESG e, em particular, os riscos ESG para o setor do turismo. Naturalmente, quando começamos a falar de riscos, há que primeiro que fazer um enquadramento, no fundo, como é que ligamos o que é o risco, o que são os seus fatores de transmissão aos ativos que efetivamente vão ser influenciados ou vão ser impactados por esse risco. E quando falamos do turismo, naturalmente que todas as dimensões do ESG, a ambiental, a social, a de governação, são importantes, mas é particularmente relevante, de facto, a dimensão ambiental e a dimensão climática. Porquê? Bom, basta entender que se calhar, e muito provavelmente, o clima teve desde logo na gênese da atividade do turismo. Muito provavelmente, no início, o turismo estava muito ligado a conceitos de saúde pública, em que as pessoas se deslocavam para determinadas regiões, de facto, para aproveitar as condições que aquela região dava. Depois, ligado a questões de bem-estar, em que, efetivamente, o turismo começa a ser uma atividade pela procura de lazer, pela procura de bem-estar, e, portanto, esta gênese, efetivamente, está criada e esta relação é muito intrínseca na atividade do turismo. E tem outra particularidade, que é, de facto, distinta noutras indústrias, é que o clima e o ambiente para o turismo é, efetivamente, um recurso, e é um recurso que não é esgotado pela atividade do turismo e, em princípio, também não deverá ser limitado e não deverá ser diminuído por esta atividade. Tem um problema, que é, de facto, esta dependência que a relação cria e há algumas características que podemos ver e que podemos usar para atestar esta dependência. Primeiro, basta pensar no estilo de consumo e no modo em como o produto turismo pode ser consumido, enquanto nas outras indústrias é de facto o produto que vai ao encontro do consumidor. Na indústria do turismo é o consumidor que tem que ir ao encontro do produto, e isto é um ponto importante para a atividade do turismo e para os impactos que ela eventualmente pode gerar. Segunda característica é que de facto é o clima e o ambiente que influencia em muito a experiência do consumidor do turismo. Influencia no momento da decisão, portanto, tomamos em consideração as questões de clima e de ambiente antes de selecionarmos determinada atividade, determinado destino, determinada localização. Influencia durante o consumo, a experiência do consumidor, e depois influencia ainda na satisfação que é gerada e na percepção que é gerada após o momento de consumo. E, portanto, esta relação e esta ligação que existe entre o turismo e o clima é de facto muito importante. Para nós, Portugal, e por todos os motivos que já aqui foram também ditos na introdução que me antecedeu, esta relação é ainda mais importante. Vemos ali algumas estatísticas, são estatísticas do Banco Mundial. Acho que à data já estão desatualizadas, portanto, algumas pessoas dizem que o peso do turismo em Portugal provavelmente já estará muito próximo dos 25%. Portanto, estamos a falar de um quarto da nossa atividade económica, ou um quarto do valor, assim é que é, gerado pela nossa atividade económica, é de facto gerado pelo produto turismo, e por isso é importante que possamos entender estas tendências de risco ESG, ou se quisermos de risco clima, para o turismo. Aqui estão algumas evidências, portanto, é fácil percebermos que o tema da competitividade estival, enfim, nós somos fundamentalmente um destino de verão que usa a sua localização costeira como premissa de valor para a atividade turística, portanto é fácil colocar o tema da competitividade estival em cima da mesa, basta pensarmos também no caso italiano, não é? Ninguém pensa hoje ir visitar Roma nos meses de julho ou nos meses de agosto, portanto esta é uma dimensão óbvia. Outras dimensões mais óbvias têm que ver com os temas da biodiversidade, com a destruição paisagística. Claro que são recursos, claro que são elementos de valor para o produto do turismo. Claro que outras coisas como limitações na produção ou nos ciclos de produção agroflorestal, limitações naquilo que a costa oferece, são efetivamente limitações para o turismo. E se olharmos para a nossa localização, também já foi dito aqui esta manhã, temos uma localização que é particularmente infeliz para aquilo que são as tendências que irão marcar a discussão das alterações climáticas. Vemos ali aquele gráfico preparado por um grupo de economistas e cientistas que suportam aquilo que é o pensamento e as teorias que o Banco Central Europeu tem desenvolvido sobre este tema. O que é que o gráfico nos diz? Pontinhos a azul mais chuva,
mas mais chuva condensada, ou se quisermos, concentrada no tempo, portanto, basicamente falamos de tempestades. Os pontinhos a amarelo, mais calor, mais seca, e os pontinhos a vermelho, basicamente mais calor, mais seca, mais incêndios. E, portanto, vemos que claramente sul da Europa e Portugal em particular são de alguma forma, vamos dizer, um hotspot para estas matérias e, portanto, basta pegarmos em qualquer ferramenta, qualquer base de dados que já esteja disponível para percebermos como é que o nosso território pode vir a ser afetado por qualquer uma destas dinâmicas. Mas eu falei em que Portugal, de facto, é um hotspot, ou poderá ser um hotspot em termos de dinâmica climática para o futuro. Também nos podemos questionar, muito bem, mas esse hotspot também pode abrir novas oportunidades de valor. Se calhar, em vez de termos um turismo completamente focado, ou um turismo muito focado naquilo que é a oferta de verão e aquilo que é a oferta, portanto, que marca esse período, podemos, porventura, pensar na oferta ao longo do ano. Se calhar vamos ter invernos, se calhar vamos ter outonos mais amenos, que serão mais propensos para o desenvolvimento da atividade precisamente nessas alturas do ano, e isso pode ser, efetivamente, uma lógica de criação de valor. Mas esse cenário, qual é? É um cenário que é caracterizado um pouco por esta imagem, que é a imagem de, bom, vamos imaginar que Londres, nos seus momentos ou nos seus meses de primavera e de verão, passará a ser em tudo semelhante a Barcelona nesses mesmos períodos. Esta não é uma imagem, este não é um cenário teórico, está desenhado e está confirmado também pelo grupo de cientistas que apoia exatamente aqueles organismos europeus que eu referia a criarem aquela que são estudos e aquela que é a teoria económica para estas matérias. Qual é que é o ponto deste cenário, ou o desafio que este cenário nos traz? É para onde é que vão, de facto, os turistas? Ou seja, num cenário em que outras localizações na Europa ganham atratividade para o turismo, começam a ter climas mais amenos, começam a ter condições naturais mais propensas ao desenvolvimento da atividade turística, o que acontecerá, é o que estes gráficos nos mostram, é que haverá uma nova dinâmica de procura. E essa nova dinâmica de procura passará a estar distribuída, de facto, pelo continente europeu. Os gráficos mostram, basicamente, as zonas a azul são as zonas que vão beneficiar do aumento da procura de turismo. As zonas a rosa e as zonas a vermelho são aquelas que poderão enfrentar, portanto, maiores desafios em termos da manutenção da atual procura ou até decréscimo dessa procura. Claro está que isto está totalmente dependente dos cenários de evolução climática, e o que ali temos são estas projeções, estes estudos de procura, estimados para diferentes evoluções da temperatura média. Vemos 1,5 graus, é aquele que naturalmente nos é mais favorável e, portanto, daí o motivo de toda esta discussão. E depois vemos naturalmente um cenário de agravamento quando passamos para horizontes de mais 2, mais 3 e mais 4 graus. Já agora uma nota importante: isto não é uma estimativa 2100, isto não é uma estimativa 2050, isto é uma estimativa que se poderá começar a materializar já em 2030. E como eu dizia, para um setor tão importante como o turismo, que contabilizará provavelmente já 25% da nossa riqueza ou da nossa produção de riqueza nacional, o cenário que é traçado para Portugal é o que está nos números do lado direito. Efetivamente, maiores desafios que esta nova dinâmica de procura irá colocar num cenário mais extremo. Podemos até ter que encarar uma diminuição da procura atual que pode ir até 10% ou 9% dos valores que temos atualmente. Esta é uma visão para o turismo. Há outra visão, e que também não pode ser ignorada, e a outra visão é que, efetivamente, esta é uma atividade com dimensão, e felizmente que é uma atividade com dimensão, e em particular para nós. Essa dimensão é dada por estatísticas como esta que ali está. No fundo, basta olharmos para os últimos anos e facilmente vemos, em termos de voos, em termos de estadias, em termos de chegadas, que de facto os números têm vindo a duplicar, que os números têm vindo a triplicar. Felizmente, já este ano, também nos dizem as pessoas e quem conhece bem o setor, que já estaremos num nível em que recuperamos aquilo que foi a quebra que a Covid-19 nos trouxe, mas esta atividade, como eu dizia, ela de facto pode ter impactos. E pode ter impactos porque, desde logo, impactos no próprio território e pressão colocada sobre o território, nomeadamente em ecossistemas, em territórios naturais que sejam mais virgens e que, portanto, ainda tivessem mais capacidade de apoiar os serviços dos ecossistemas, e isto é um impacto que a atividade, de facto, pode ter. A outra lógica de impacto é as emissões e o impacto que está associado, portanto, aos consumos de energia, aos consumos de materiais que esta atividade, de facto, promove. E, portanto, podemos dizer que este é um setor, ou esta é uma atividade que, de facto, encara duas visões de risco. Uma visão de risco que é dada, de facto,
pelo impacto que ela vai sofrer, não é? Portanto, pelo posicionamento que pode ter quanto às alterações climáticas, e a outra lógica de risco é efetivamente pelo impacto que ela também tem no seu meio envolvente. A estatística que ali está não é surpreendente face ao que eu estou a dizer, é que internacionalmente, de facto, a atividade do turismo, pelo seu peso e pela sua relevância, contabiliza hoje 8% das emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial. Em 2030, a perspectiva é que já estará em torno dos 10%. Isto leva-nos então agora à questão, muito bem, se podemos ser afetados e se podemos ser impactados, mas também criamos impactos, qual é que é então o risco ESG para esta atividade? Bom, e aqui não há muito que saber. Efetivamente, o risco ESG pode ser dado por uma via, no fundo, pelos impactos, pelas condicionantes que as alterações climáticas trazem para o desenvolvimento da atividade do turismo. Pode ser dado por outra via, que é de facto o esforço de adaptação, o esforço de transformação que a própria atividade turística também terá que ter, de modo a diminuir os impactos que ela tem no clima e no ambiente. E isto, na ciência económica e na ciência climática, vamos dizer assim, descreve-se através de dois modelos de abordagem, um modelo de adaptação e um modelo de mitigação, começando pelo modelo de adaptação. Bom, aqui as notícias, se calhar, são menos animadoras, ou seja, é efetivamente pela via da adaptação que há menor capacidade para reagir, que há menor capacidade para, de facto, gerir, para controlar estes riscos que as alterações climáticas nos trazem. Podemos pensar na realocação de atividades ao longo do território. Enfim, temos algumas limitações naturais, mas efetivamente essa pode ser uma via. Podemos pensar, como há pouco dizia, quer dizer, aproveitar, como se diz, a procura pelos ombros, em vez de termos concentrado a procura, em vez de termos concentrado a atividade apenas em determinado período do ano, de facto as alterações climáticas podem nos dar a oportunidade para explorar outras alturas do ano. Pode haver aqui oportunidades relacionadas com uma oferta mais especializada, com uma oferta de nicho. Tem ainda assim uma limitação de provavelmente não poder ter a escala que as outras atividades ou que os outros modelos a que estamos habituados têm. Olhando para a mitigação, enfim, temos desde logo aquilo que está associado à discussão de eficiência energética e, portanto, a discussão de eficiência energética tem duas dimensões, portanto, a dimensão de eficiência, reduzir consumos, seja pela substituição de ativos, seja pela melhoria desses mesmos ativos, e depois tem outra dimensão que tem a ver com a fonte e com a origem de energia que é consumida, e, portanto, isso são investimentos, isso são alterações óbvias que podem ser feitas. Outras lógicas de mitigação têm que ver com os materiais que são consumidos, portanto, vem daí também uma boa parte das emissões deste setor e, portanto, uma aposta em materiais mais sustentáveis, que tenham mecanismos de produção efetivamente mais eficientes, com menor impacto. Efetivamente, essa também é uma maneira de ter uma boa estratégia de mitigação. Qual é que é o tema da estratégia de mitigação? É que ela efetivamente tem custos. E ali do lado direito deste slide vemos alguns custos, perspectivas Comissão Europeia, custos relativos à melhoria de eficiência energética dos edifícios para Portugal, por ondas de renovação. Primeira onda 2033, traduzida ali em 2030, segunda onda 2040, terceira onda 2050, e aqueles são basicamente os custos que um estabelecimento, que uma oferta turística terá ou poderá ter que fazer, caso tenha que fazer as melhorias energéticas que serão necessárias para ter o desempenho nos seus edifícios compatíveis, no fundo, com aquilo que são as metas que também a Comissão Europeia e o Governo português estabeleceram. Muito bem, isto leva-nos agora, então, à ligação, de facto, entre o risco e o valor das empresas e o valor dos ativos. O que é que ali está? Um modelo muito básico que suporta a avaliação de um determinado ativo. O que é que aquele modelo nos diz? Enfim, o valor de um ativo é a soma daquelas componentes. Componentes de procura, medida em estadias, medida em utilizações, medida em vendas. Componente de disponibilidade, número de camas, número de operadores, número de serviços disponíveis. Custo de disponibilidade, enfim, para a disponibilidade, para a oferta estar disponível, há custos, há gastos operacionais que têm que ser tidos. Depreciação, portanto, relacionado com o desgaste e com a menor competitividade que os ativos ao longo do tempo podem vir a ter. E o investimento, no fundo, o gasto que é necessário para compensar esta depreciação e para inovar e para melhorar aquele que era o estado atual. Tudo isto somado leva-nos ao valor total do ativo. Se dividirmos isto pelo custo do capital, dá-nos, em termos financeiros, aquele que é o valor do ativo. Vale a pena agora
visitarmos cada uma destas componentes e percebermos então como é que de facto os riscos ESG as vão influenciar e depois tudo somado, como é que os riscos ESG, em particular a dinâmica ou a componente climática e ambiental, vão de facto pressionar então o valor destes ativos. Começando pela procura. Bom, aqui a procura, o cenário é um bocadinho o cenário Londres e Barcelona. Teremos efetivamente pela frente novas dinâmicas de procura. Até podemos dizer que o período de inverno e o período de outono tornam-se mais agradáveis e, portanto, mais compatíveis com a nova oferta e com a nova promoção da atividade turística. Honestamente, e olhando para todas as estatísticas que vão estando disponíveis, achamos que, de facto, o elemento procura sofre uma pressão descendente, ou seja, a procura efetivamente será uma das dimensões na valorização dos ativos do turismo que tem limitações naquilo que será o seu desenvolvimento e o seu valor futuro. Disponibilidade. Bom, a disponibilidade é incerta, portanto, podemos pensar que, de facto, os temas da biodiversidade e os temas da proteção do território podem colocar limitações à expansão da atividade, mas o que é facto é que temos sabido também nos últimos anos explorar o território, criar condições para criar novas práticas que, de facto, usem o nosso território nacional e, portanto, nós aqui vemos este elemento, esta variável da avaliação do ativo como estando em dúvida, quer dizer, podem haver pressões de facto negativas, certamente também haverão pressões positivas ou elementos positivos que podem promover um desempenho desta variável. O custo de disponibilidade, aqui, enfim, acho que não há grandes dúvidas, ele sofre efetivamente pressões no sentido do aumento dos custos, do aumento dos gastos. Basta pensarmos que toda esta reforma de transição energética, até nos dar preços de eletricidade mais baratos, vai provavelmente dar preços de eletricidade mais voláteis e mais caros, até conseguirmos fazer esta transição energética e, portanto, esta é uma variável que vai aumentar e, portanto, terá impacto negativo naquele que é a avaliação destes ativos. Próximas variáveis, depreciação e investimento em capital fixo. Bom, o cenário que está colocado pela frente é termos edifícios mais eficientes, é termos materiais também eles mais eficientes, com menor pegada. Naturalmente que isso obriga a investimento. Não havendo esse investimento, coloca pressão adicional, de facto, sobre a depreciação ou sobre o valor dos ativos atuais. E, portanto, tudo isto somado, e agora antes de somar isto, peço desculpa, olhando ainda para o tema do financiamento e do custo do capital, de facto a pressão também é no sentido negativo. Basta olharmos para aquilo que os bancos e para o setor financeiro estão a fazer, no fundo, a tentar antecipar estes impactos, a tentar fazer a avaliação destes riscos e a colocar isto no preço do financiamento. E, portanto, já há alguns estudos que dizem que se não houver uma transição efetiva, por volta de 2030, o custo do financiamento que as empresas hoje têm estará provavelmente 2% mais alto do que aquilo que temos hoje, ou do que aquele custo e taxa de juros que as empresas têm hoje. Vemos também, quando olhamos para o mercado de capitais, a sensibilidade que o mercado tem, de facto, a estes eventos. Ali estão, naquele gráfico, a evolução do preço de duas ações, Grupo Hilton e Grupo Marriott, e basicamente vê-se que os momentos de maior volatilidade no preço daquelas ações tiveram que ver exatamente com temas de crise climática, de crise ambiental ou de eventos sociais que marcaram as localizações deste grupo. E agora sim, tudo isto somado, qual é que é então o impacto dos riscos ESG num ativo, numa empresa do turismo? Bom, o impacto é o conjunto, ou é a soma destas variáveis. Há ali variáveis que nos lançam alguma dúvida, nomeadamente em termos de disponibilidade e como é que em Portugal conseguiremos manter esta variável minimamente bem aproveitada e minimamente resiliente, mas acho que todos antecipamos que se nada for feito, se não houverem estratégias de adaptação, se não houverem estratégias de mitigação, de facto a pressão é no sentido da desvalorização dos ativos do turismo. Isto leva-nos para o próximo ponto. Qual é que é o próximo ponto? Que é, muito bem, então como estar preparado para dar resposta a estes desafios e a estes impactos que eu aqui trouxe. Bom, e para responder a isto, eu coloco o cenário. E se tudo aquilo que eu disse estiver errado? E, na verdade, é um bom cenário. Basta que a empresa já tenha um bom nível de certificação nos seus edifícios, basta que a empresa, nos materiais que utiliza, já tenha tido os cuidados que devia ter, materiais certificados, trabalhar com fornecedores que já obedecem a estes critérios. Basta que a empresa ou que o grupo tenha contratos de procura, tenha contratos que lhes garantam clientes durante alguns anos, para, de facto, todos aqueles riscos que eu descrevi, aqueles desafios que eu descrevi, estarem errados. Então, como estar preparado
e por onde começar é começar exatamente por aqui. Estar preparado para controlar percepções, estar controlado para conseguir contrariar este tipo de análises tal e qual como eu acabei de fazer. Significa o quê? Significa perceber estas dinâmicas, significa entender quais é que são as variáveis que as podem medir, significa ter a informação para apresentar e significa, no final do dia, conseguir gerir estas percepções que vêm da banca, que vêm de parceiros internacionais, que vêm de todos os stakeholders que, de alguma forma, têm algum tipo de relação económica ou criam valor económico a partir da atividade do turismo. Há desafios para isso, como é óbvio, temos ali um estudo da Organização Mundial do Turismo que diz que, basicamente, muito poucas empresas a nível mundial, de facto, estão já capazes de medir as suas emissões, de preparar informação não financeira que permita ter o tipo de diálogos, que permita de contrariar, no fundo, as percepções que eu acabei de apresentar. Isso é explicado, eu vou dizer, pelas condições naturais do setor. É um setor altamente complexo. Nós falamos em turismo, mas dentro do turismo há N atividades, hotelaria, restauração, alojamento, rentacar, portanto, e cada uma destas atividades tem, de facto, as suas especificidades. Isso também limita a disponibilidade de metodologias, portanto, não dá para haver uma consultora, não dá para haver uma iniciativa que de repente tenha a solução mágica, de facto, para todos os problemas e para todas as necessidades de informação do setor do turismo, e é por isso que depois as evidências que ali estão e os pontos que ali estão do lado direito surgem naturalmente, não é? Que toda a gente se queixa, e isto neste estudo a nível mundial, que de facto as ferramentas que estão disponíveis não servem propriamente aquilo que precisavam, e em particular quando são uma empresa de dimensão mais pequena ou quando são um grupo maior, mas com uma estrutura de atividades mais diversa. Isto leva-nos então muito bem, se estes são os desafios para se conseguir contrariar estas percepções, quais é que são então as respostas que devem ser dadas para que cada agente e para que cada empresa do setor do turismo de facto consiga contrariar isto que eu acabei de apresentar. Bom, e as respostas passam desde logo por muita orientação e muita liderança setorial. Não são agentes externos, não são consultoras, não são parceiros que conhecem o setor, não são eles que conseguem desenvolver as soluções que efetivamente dão resposta àquilo que são as necessidades destas empresas. E, portanto, a liderança tem que começar efetivamente pelas associações do setor, tal e qual como o Turismo de Portugal, que depois sim chama parceiros que, na sua cota-parte de desempenho, na sua cota-parte de contributo, ajudam a ter as soluções, ajudam a ter a infraestrutura que use esse conhecimento, que use essa informação que é tão necessária para gerir estas percepções. Usar a partir daí esta informação, como há pouco aqui se dizia, como uma abordagem estratégica, quer dizer, se tenho algo que me diz quais é que são os pontos de preocupação e os pontos em que tenho que pensar para ter um modelo de negócio mais resiliente, para ter a minha empresa preparada para responder, mas também para estar preparada, no fundo, para contrariar estes choques, é de facto útil usar estes modelos para fazer essa reflexão e para entender em que áreas de atividade é que ainda não conseguimos ter essa informação, não por uma questão operacional, mas sim por uma questão de organização e por uma questão de atividade e, portanto, de modelo de negócio diretamente. Com isto, começar a trabalhar, de facto, o diálogo com parceiros, o diálogo com o setor financeiro, aproveitar incentivos. Falámos aqui de manhã e falava-se aqui de manhã do PRR e de todas as linhas que já estão disponíveis. De facto, vivemos um momento ótimo e um momento muito oportuno, portanto, também para suportar esta transição. E depois estar sempre preparado, como há pouco dizia, para de facto gerir percepções, para de facto gerir visões externas que são formadas muitas vezes com estes modelos mais setoriais e com estas visões mais de fora e que, a menos que tenhamos informação concreta para contrariar estas percepções, de facto será muito difícil dar uma imagem contrária e dar uma imagem de maior preparação na sua resposta. Concluindo, bom, primeira mensagem, não tenhamos dúvidas que, de facto, este movimento de transição e esta necessidade que a ele está associado são incontornáveis. Portanto, eu acho que a discussão não é sobre se esta transição e sobre se quisermos esta reforma económica vai acontecer, é mais quando e com que velocidade. Naturalmente, em qualquer movimento de reforma, quem mais beneficia é quem melhor entende esse movimento, quem melhor antecipa esse movimento, porque desde logo tem capacidade de diluir custos em vez de os concentrar no tempo para conseguir concretizar essa reforma. E, portanto, a mensagem é exatamente essa. Portanto, começar desde já é preparar a informação, mas é a informação que pode ser preparada para todos os outros fins, gerir percepções, preparar modelo de negócio. Todos os incentivos que existem
Sejam eles mais do lado positivo, sejam eles mais do lado negativo, no sentido de condicionar, no sentido de limitar, vão sempre beneficiar quem de facto entende esta dinâmica e começou o mais cedo possível a trabalhar para ela. Muito obrigado a todos. Chamamos Elizabeth Félix, diretora do Departamento de Dinamização Empresarial do Turismo de Portugal. Olá, bom dia a todos e a todas. Vou ligar aqui o meu computador. Vou só ligar aqui o telemóvel para ver se não vos ocupo demasiado tempo. Nós estamos muito atrasados, não é? Todos os assuntos, as matérias são importantes e, portanto, torna-se difícil gerir o tempo, mas vamos tentar o melhor possível. Eu vou fazer-vos uma apresentação e uma demonstração sobre a ferramenta de report ESG, a ferramenta Forest. Mas antes disso queria só dar aqui só um bocadinho um enquadramento. Portanto, esta ferramenta é uma ferramenta que é disponibilizada a todas as empresas aderentes ao Programa Empresas de Turismo 360. Este programa foi apresentado a todas as empresas em abril de 2022. Na altura as entidades parceiras eram cerca de 19, entretanto 2023 e 2024 entraram mais 4 entidades. Somos neste momento 23 e, portanto, temos aqui a PwC e a CIBS, que são nossas parceiras, e como vocês podem verificar, a maior parte das entidades estão ligadas à área do financiamento, e isto tem muito a ver com a questão do risco que é analisado no contexto do ESG. Portanto, a preocupação aqui foi ter a informação que depois fosse útil, seja para as empresas reportarem e saberem onde é que estão ao nível das suas práticas ambientais, sociais e de governação, mas também que fosse útil quando elas fossem, por exemplo, ao banco ou outra entidade financeira e tivessem a resposta que as mesmas lhe vão solicitar. Portanto, qual é que foi aqui o grande desafio em 2021-22? Nós tínhamos que criar um framework que fosse facilmente percebido e fosse facilmente aplicável a todas as empresas do setor, independentemente da sua área de atividade ou da sua dimensão. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos que lhe dar o conhecimento e os recursos para que as empresas incorporassem os critérios ESG na sua estratégia corporativa e, ao mesmo tempo, conseguissem analisar os dados ESG e obter de uma forma automatizada o relatório de sustentabilidade para o divulgarem anualmente, como fazem com o seu relatório de gestão e contas. Apesar de estarmos ainda em 2022, não termos ainda a regulamentação totalmente... Ainda não temos agora, mas quer dizer, não tínhamos tudo, mas fomos desenvolvendo as coisas e neste framework, que é o framework aplicável ao report dos anos de 2021, 22 e 23, já foi possível incorporar os parâmetros, portanto, requisitos que estão associados ao que está definido na SFDR, na Taxonomia Europeia e na CSRD. E, portanto, com isso, para além deste framework, o que é que nós definimos para que as empresas fossem orientadas? Foi apresentada uma matriz de materialidade, portanto, as empresas não têm que ter essa preocupação, não têm que saber quais é que são os temas críticos, materiais que são aplicáveis ao seu negócio, não têm que procurar quais é que são as suas partes interessadas para depois montarem a matriz. Essa matriz já foi definida. Nós temos 22 temas materiais. Os temas materiais estão repartidos e são exigíveis consoante a área de atividade ou consoante a dimensão da empresa. O mesmo se passa relativamente à estrutura do relatório. A estrutura do relatório também já está pré-definida. Tivemos em conta, tal como foi para os critérios materiais, as normas, os estándares de GRI, e, portanto, as empresas não têm que se preocupar, elas vão ser orientadas para ir ao encontro deste report. Para começar o report, as empresas têm acesso a ações de capacitação em gestão ESG em formato online, na Academia Digital do Turismo de Portugal, têm acesso a guias de apoio ao relato, às normas GRI e depois têm acesso à ferramenta Forest, que é aquilo que eu vou agora demonstrar-vos. Portanto, vou só aqui passar
Ao aderirem, as empresas têm acesso ao link. Quem pode aceder à ferramenta é o representante legal da empresa, portanto, ou uma pessoa que esteja mandatada da empresa para tal, porque é essa pessoa, esse interlocutor que vai ser o responsável por todos os dados que são aqui colocados. É esse interlocutor que vai indicar quem é que são vai registar quais é que são os utilizadores que podem colocar aqui informação e, portanto, a empresa entra, tem aqui uma home com alguma informação e dados de contacto, caso tenha alguma questão, e tem uma área de passo a passo, porque uma das questões que nos colocam, ou que estavam constantemente a colocar, é por onde é que eu começo. E, portanto, aqui, ao clicarem no passo a passo, as empresas vão perceber que a primeira coisa que têm que fazer é registar quais é que são os utilizadores que vão aceder e que podem aceder e colocar a informação do reporte ESG. Depois vão criar as empresas ou unidades de reporte, portanto, a ferramenta está preparada para um reporte simples, uma empresa, uma unidade de reporte, por exemplo, ou então a empresa, não se trata de uma empresa, de um reporte simples, trata-se de um grupo empresarial. E aí o que é que a empresa tem que fazer? Tem que registar a empresa-mãe e depois todas as empresas filhas. E essa é uma preocupação que o interlocutor vai ter que ter quando começar a registar as empresas e os utilizadores que depois terão acesso a esses questionários. Vou só abrir, só ver aqui, é mais fácil. Esta é uma empresa fictícia, que foi criada, que eu criei, em que aqui neste resumo ainda não tem informação, porque ainda não começou a registar qualquer dado, mas em que já é possível ver que estão, neste caso, eu tenho aqui 2 questionários para me ser mais fácil, mas quando a empresa faz o registro e indica qual é a sua dimensão, qual é que é a sua área de atividade, por exemplo, se eu sou um hotel e tenho uma grande dimensão, automaticamente é gerado o questionário ESG de 2023 com os critérios materiais que a mesma tem que reportar. Portanto, eu vou só aqui iniciar. Quando entra, a empresa é informada de que, com a informação que colocar neste questionário, podem ser geradas 3 ferramentas. A ferramenta de riscos físicos, a ferramenta que lhe permite o cálculo das emissões dos gases de efeito estufa, para aferir os âmbitos 1, 2 e 3, e também a ferramenta relativa à análise da pressão sobre a biodiversidade. E, portanto, o que ela tem que fazer é começar a reportar. Não há uma ordem, a empresa pode escolher essa ordem. Aqui neste menu que tem aqui do vosso lado direito, tem todos os separadores com a informação que depois vão permitir obter o preenchimento automatizado do relatório de sustentabilidade. Inicialmente temos o perfil organizacional e aqui estamos a falar de informação base da empresa. Isto está a iniciar. A informação base sobre a empresa, como qual é a natureza jurídica da sociedade, qual é que é a sua atividade, quais é que são os seus meses de atividade, quais é que são os seus clientes, o número de colaboradores, qual é que é a localização dos seus fornecedores. Toda a informação, portanto, aqui não são perguntados indicadores, o que está perguntado em todo o questionário são dados. Para os diversos dados, a empresa tem sempre, porque pode não saber exatamente o que é que se tem que reportar, tem pontos de ajuda e, portanto, pode ler o que está associado a cada item, a cada questão e responder. E pode ter mais algumas funcionalidades. Aquele utilizador começou a preencher e percebeu que não é bem a sua área, não tem a certeza da informação, então pode atribuir aquela questão em concreto a um outro utilizador e, portanto, clica, atribui esta questão a um utilizador em particular e esse utilizador vai ter a informação de que tem uma questão que vai ter que responder. Pode adicionar um comentário, porque às vezes há situações em que é necessário em que aquela informação foi dada num determinado contexto e, portanto, é importante registar esse contexto e fica registado aqui ao nível da ferramenta, ou pode anexar um fecheiro com uma evidência que acha útil para que mais tarde
essa informação seja consultada em conjunto. E, portanto, à medida que vai preenchendo, portanto, eu vou pôr só aqui uma informação, à medida que vai preenchendo o questionário, como estão a ver, o perfil organizacional passou de 0% para 10%. E, portanto, a empresa, à medida que vai preenchendo, ela vai conseguindo visualizar exatamente onde é que vai. Portanto, pode parar, depois pode voltar e recomeçar no sítio onde estava, ou pode ir para outro parâmetro, se assim o bem o entender. Ao nível do desempenho económico, eu não vou passar ponto por ponto porque não seria possível, não temos tempo disponível, mas pelo menos ficam a perceber aqui a forma como os dados são solicitados. A nível do desempenho económico, é pedida, entre a informação que está prevista, o valor económico gerado e o valor económico distribuído. Esta informação relativamente aos valores económicos, ela tem a unidade é o euro, mas imaginem que a empresa tem tudo, já tem alguma dimensão e, portanto, os dados já são em milhões. E, portanto, nós temos aqui a possibilidade, tem aqui um conversor. Eu posso dizer que o meu volume de negócios foram 5 milhões no ano report, e o que vai acontecer é que a ferramenta faz a conversão para a unidade de medida. Isto vai permitir que no relatório as unidades de medida são sempre iguais. Portanto, não há um reporte em euros e outro reporte em milhões. Está sempre tudo... há um standard e, portanto, isso permite fazer depois facilmente uma comparabilidade de dados. Portanto, isto é ao nível do valor económico gerado. Depois, ao nível do valor económico distribuído, é informação sobre custos operacionais, sobre salários, sobre benefícios que são concedidos aos trabalhadores, que despesas com investimentos é que fazem na comunidade. Portanto, tem aqui um conjunto de informação para poder saber o valor económico gerado e o distribuído. Depois tem valores sobre investimento, relevante em algumas áreas que a empresa possa ter feito ao nível do ano de report. Apoios financeiros que a empresa tenha recebido, e aqui não estamos a falar só de incentivos, mas também de benefícios fiscais. E depois temos aqui 3 áreas, ou 3 questões mais relacionadas com a taxonomia europeia. É uma informação simplificada, que nós só pedimos informação relativa ao volume de negócios, ao CAPEX e ao OPEX, são 3 parâmetros. Já temos aqui algumas ajudas, porque, por exemplo, um restaurante, nós já sabemos que ele não vai ter volume de negócios elegível. Até aqui já estão identificadas as caixas. Ele pode não ser uma atividade elegível num contexto de taxonomia, mas esse restaurante pode ter feito investimento em painéis fotovoltaicos. Então, não tem volume de negócios elegível, mas ele já tem um CAPEX elegível que faz sentido reportar aqui. E, portanto, basicamente, o que está aqui na taxonomia é a opção de não ser aplicável, porque isso pode acontecer, mas o que quer dizer é que, porque se tem um volume de negócios que não é elegível no contexto da taxonomia, isso não é algo negativo, é algo tentado a evoluir. Entretanto, já teremos o alojamento nesta componente, mas é só para perceberem que o importante é reportar. E a aplicação, a ferramenta tem um conjunto de informação com a intenção de ajudar e do reporte ser o mais fiável e seguro possível. Mesmo para quem está a reportar, é importante que as pessoas se sintam seguras naquilo que estão a reportar. Depois nós temos aqui 3 separadores, portanto, desempenho ambiental, social e de governação. Em qualquer um dos separadores, desempenho ambiental, nós vamos... Portanto, quando a empresa abre, ela tem logo os temas materiais. Portanto, aquilo que vocês viram na matriz está automaticamente refletido aqui em cada uma destas áreas do desempenho do E, do S e do G. Em qualquer um dos desempenhos está previsto um enquadramento geral, ou seja, as empresas podem relatar um contexto daquilo das situações mais relevantes que elas consideram que faz sentido, de uma forma resumida, contextualizar em relação à componente ambiental, social e de governação, e depois é só começar aqui a entrar e começar a reportar. Dando aqui só alguns exemplos, temos aqui o consumo de água. A empresa tem que dizer se monitoriza ou não monitoriza. Isto é importante, porque ela pode saber que faz esse consumo, mas depois pode não conseguir monitorizar. Pelo menos a água adquirida a terceiros tem as faturas e, portanto, isso consegue.
há outras situações em que isso pode não ser possível, mas aqui seja na gestão da água, seja na gestão da energia, por exemplo, também há conversores, ou seja, a unidade de medida aqui no consumo da água é metros cúbicos, mas o que acontece é que a empresa pode não ter este dado em metros cúbicos, pode ter em litros, e portanto o que vai acontecer é que coloca aqui o valor e automaticamente, desculpem, litros, e depois automaticamente ele vai converter para metros cúbicos. Pronto, o que é que eu vos queria dar só um exemplo relacionado com uma ferramenta. Nas emissões atmosféricas, vai ser perguntado às empresas se elas já fazem o reporte e o cálculo, já fazem o cálculo dos gases de efeito de estufa. Se a empresa disser que sim, vai aparecer para indicar, então, os dados das emissões do âmbito 1, âmbito 2 e âmbito 3. Se a empresa disser que não, é esta a resposta que vai permitir e que lhe vai possibilitar o acesso à ferramenta de cálculo dos gases de efeito de estufa. Okay? Portanto, é muito importante, quando as empresas estão a responder, que respondam no sentido de depois obterem toda a informação que lhes é pedida. Aqui só mais um exemplo, ao nível das políticas, nós temos políticas ambientais, políticas sociais e políticas de governação, e neste caso em concreto é sempre perguntado qual é a política, e ao ser, neste caso, uma política ambiental, a empresa diz que eu tenho uma política ambiental, então vai ser obrigada a anexar o fecheiro relacionado com essa política. Se a empresa disser que sim e não anexar o fecheiro, a empresa não vai conseguir terminar este questionário e depois ter condições para obter o seu relatório de sustentabilidade. Há determinadas evidências que nós consideramos que faria todo o sentido que elas fossem obrigatórias, como é este caso das políticas, ou tem ou não tem. Não tendo, não é um problema. A empresa pode dizer que não tem e no reporte do ano seguinte já pode apresentá-las. Ou seja, pode trabalhar durante o ano e a seguir fazer essa apresentação. Aqui, ao nível do desempenho social, a forma como está apresentado é exatamente igual. Temos aqui um conjunto de questões relacionadas que no fundo, medem ou avaliam a relação da empresa com os colaboradores e depois, aqui em baixo, a relação da empresa com a comunidade. Temos aqui um modelo de contratação que, no fundo, trata a questão de... Temos sempre em conta do total de colaboradores, depois, neste caso é tempo completo, tempo parcial, se o contrato é sem termo, se é com termo. Portanto, é uma informação detalhada, mas não é uma informação que não seja possível de obter, portanto, não é preciso aqui um medidor ou outra coisa, não, isto é uma informação que facilmente a empresa consegue obter, tem mais o trabalho de recolha. Só dar aqui, ao nível da parte da relação da empresa com a comunidade, temos as parcerias locais, as compras locais e os produtos locais. Ao nível das compras, do total das compras, as empresas, aqui neste caso em concreto, elas sabem, porque elas vão à sua contabilidade, qual é que é aqui a questão? Essa sua contabilidade identifica já a localização do fornecedor. Pronto, se não identificar, é mais difícil de dar este dado. Portanto, tudo o resto em termos de funcionalidade é igual. Eu só vou dar agora, só para mostrar aqui, outra ferramenta. A ferramenta dos riscos físicos, para perceberem que a automatização que está criada. Esta ferramenta, ou este dado, este critério material, foi um critério que nos foi solicitado pelas instituições bancárias, que são nossas parceiras, porque é um dos critérios materiais que é trabalhado. E, portanto, aqui esta ferramenta tem uma ligação ao site Think Hazard e a empresa, a partir da inserção dos seus dados, ela consegue automaticamente obter quais é que são os dados em termos de riscos físicos. Era isso que eu vos queria mostrar. Que agora não devia aparecer aqui, mas não está a aparecer. Vou ficar por aqui.
acho que ele me vai pedir este, pode ser que não. Pronto, automaticamente a empresa vai receber a informação de quais é que são os riscos potenciais da localização onde está inserida, sendo que nestas situações em que o risco é médio ou o risco é elevado, a empresa vai ter que incluir, ou vai ter que transmitir se já tem um plano de contingência ou um plano de continuidade. Ou tem ou não tem, mas tem que o indicar. Pode também alterar. Neste caso em concreto, imaginem se eu nem estou a dizer em Lisboa e está desconhecido, inundação costeira, mas se eu estiver em Alcântara, eu tenho que mudar, faz sentido mudar, porque eu tenho o risco do rio associado ao rio e, portanto, eu posso mudar e tenho que justificar. Mas, basicamente, há aqui algumas funcionalidades que estão a ajudar bastante no report e, no fundo, a fazer com que esse report não tenha tanto erro, porque inicialmente o que estava era eu estou nesta área, estou, não estou, estou fora, qual é que é o nível de risco. E, portanto, aqui ajuda, porque isto é obtido de uma forma automatizada. Eu agora vou só mostrar-vos o resultado final, para terminar aqui a minha apresentação, para ser mais fácil. Vou só dar conta... vou só aqui mostrar rapidamente. Pressão sobre a calculadora da biodiversidade. A empresa vai ter que inserir as coordenadas GPS. Não, desculpem. Pensei que tinha calculado. Tenho que adicionar aqui um filtro. Agora vai aparecer. A empresa vai indicar as coordenadas GPS. Neste caso, em concreto, eu coloquei as coordenadas da sede do Turismo Portugal e, portanto, vai aparecer aqui. E, portanto, está fora de uma área protegida. Mas imaginem que não estava dentro de uma área protegida, vai-lhe fazer um conjunto de questões que estão ligadas a essa área protegida. Por exemplo, se estiver dentro de uma área protegida, vai questionar, fez um estudo de impacto ambiental, não fez, que preocupações é que há ao nível da biodiversidade. Portanto, este também está automatizado, está georreferenciado e, portanto, é facilmente percebido, mas estas coordenadas têm que ser colocadas de forma correta, para que depois dê o resultado que a empresa pretende obter. Vou dar aqui, voltar e depois, só para mostrar por último que falta-me o relatório de sustentabilidade, que eu acho que é o que todos vocês querem ver. A calculadora de emissões de gases de efeito de estufa está montada num passo a passo, ok? Cada empresa vai perguntar, neste caso em concreto, no período de report, a empresa consumiu combustível e, portanto, aqui é combustível, aqui é energia, depois tem aqui a questão das deslocações, a questão da água, dos resíduos e, portanto, vai sempre perguntar se a empresa consumiu. E se a empresa consumiu, se ela monitoriza ou não. Para além disso, a empresa tem aqui também a funcionalidade dos conversores, que também está aqui colocada. Então, o fator de emissão já vem pré-preenchido, ele pode ser alterado caso a empresa tenha informação específica para a sua área de atividade, porque está feito de uma forma geral, para dar para todas as atividades, mas é possível mexer e, portanto, o que vai acontecer é que a empresa vai preenchendo, vai sempre respondendo sim, não e sim, se for uma pergunta de se tem este tipo de consumo, tem uma tabela que lhe vai abrir quais é que são as possibilidades, a empresa abre essa tabela e vai respondendo e, portanto, chegar aqui ao fim tem a área concluída. Mais uma vez, há sempre áreas de ajuda, pontos de ajuda, que a empresa consegue perceber o que está em causa. Okay? Tem aqui de lado, neste menu do lado direito, e ao mesmo tempo tem por baixo de cada questão. E aqui é importante porque muitas empresas não estão tão familiarizadas com este tipo de reporte. A empresa consegue ter este ponto de ajuda e consegue perceber aquilo que é necessário reportar. Não vou passar, mas basicamente o que acontece é que em todas estas bolinhas, portanto, isto é um passo a passo, a empresa vai preenchendo e isto vai andando, há sempre
aqui a resposta muito direcionada para exatamente aquilo que se pretende. Indo ao encontro daquilo que todos estão à espera. Bom, supostamente eu já preenchi tudo, ok? O questionário ESG, já preenchi a calculadora de biodiversidade dos riscos físicos e do cálculo de emissões. Então, o que é que eu tenho que fazer? Agora quero saber quais é que são os resultados que eu obtive. Então, a primeira coisa que a empresa vai visualizar é um dashboard, que está dividido pelos diversos separadores, para ser mais fácil a empresa visualizar. Portanto, toda aquela informação depois aparece aqui de uma forma resumida. Vou dar aqui o exemplo, talvez, do ambiente. Isto agora tudo depende da informação que foi colocada. Neste caso em concreto, ela sabe aqui quais é que foram os metros cúbicos consumidos, também sabe que investimento, isto é o resultado do investimento que a empresa colocou e que fez durante o ano de 2023, e isto passa-se exatamente em todos os separadores. Neste caso aqui a igualdade de remuneração, e ela tem, o que aparece é um dashboard com tudo resumido. Okay? Foi o resultado da informação que a empresa colocou. Caso a empresa chegue aqui e olhe e acha que alguma coisa não está bem ou enganou-se num número que tinha colocado, o que a empresa pode fazer nesta fase, na fase inicial, pode reabrir e depois voltar a submeter o questionário. E agora só... Bom, a empresa pode personalizar a sua foto de capa, pode personalizar a foto da mensagem de gestão, e depois tenho só que indicar um e-mail para algumas questões que possam surgir para quem consultar o relatório. E agora... Pronto, e ela vai obter aqui esta é a foto de capa com o seu relatório. Também pode personalizar esta cor, a cor base aqui do relatório. Tem aqui um índice e depois eu vou passar assim mais ou menos rápido, só para vocês terem uma ideia. Há aqui algumas coisas que às vezes com a dimensão e com o tamanho dele está a ser só aprimorado, mas já dá para ter aqui uma ideia do que é que vai... São alguns valores com destaque do ano de 2023, para depois começar com tudo mais detalhado. Portanto, isto é o resultado daquilo que a empresa colocou no questionário que eu vos mostrei. Pronto. A estratégia. Bom, isto é um resultado daquilo que eu fiz mal. Okay? Eu escrevi num e depois nos outros pus um. E, portanto, a empresa, o que deveria ter percebido, como eu não percebi, eu pus um e não escrevi. Ou seja, por um, a ferramenta aceita, como é lógico, assume que é a informação. Mas, pronto, ao ver isto, a empresa consegue perceber que isto é algo que tem que ser ajustado. Pronto, desempenho económico. E depois, isto é o resultado, vou só mostrar-vos aqui, isto é a parte de desempenho ambiental, tudo muito gráfico no que é possível, porque é a forma mais fácil. Isto é a parte dos âmbitos, aparece em formato gráfico, a parte dos riscos físicos. Vou mostrar aqui rapidamente a parte social, também está muito gráfica, mas é muito fácil de ler. Aparece tudo em formato de quadro e, portanto, é facilmente percebido a nível dos colaboradores qual é que são as características em termos de contrato de trabalho, em termos de formação, a igualdade de remuneração, porque está em formato de quadro. Portanto, se calhar, para não demorar mais tempo, só mostrar-vos aqui a matriz de risco que é construída na governação. Portanto, para as médias e grandes empresas, para as micro e pequenas empresas, as mesmas só têm que responder 3 critérios materiais: a conformidade legal, a ética e a transparência. Quando falamos de médias e grandes empresas, elas já têm que dar informação sobre a diversidade do Conselho de Administração,
falar sobre a cadeia de valor, falar sobre a gestão de risco do seu negócio e, portanto, quando ela vai classificar e no relatório é possível de visualizar uma matriz de risco. Ok? Pronto. E com isto, no final, só para vos mostrar aqui no final, nas práticas de relato, o interlocutor vai ter o seu nome colocado e tem aqui uma declaração de responsabilidade, vai ter a data e vai declarar, está aqui a declarar a veracidade dos dados. Okay? Nesta fase é declarativo, mas a expectativa é de que nós consigamos evoluir para auditoria a estes dados, mas por enquanto é só declarativo. Bom, espero que tenha sido útil a apresentação. Obrigada. Para terminar, temos a intervenção de Pedro Miranda, Diretor-Geral da CIBS Processos. Olá a todos, sobreviventes, saúdo-vos. A minha apresentação, cerca de 1 e quarto, vou tentar resumir um pouco mais, está bem? Obrigado pela vossa paciência, cá vamos. Breve introdução, vou acelerar um pouco, mas não hesitem em colocar questões durante ou no final. O que é isto do CIBS ESG? O CIBS ESG não é o programa de sustentabilidade da CIBS, corporativo, que por acaso tem um nome também apelativo, que é o Verde Código Verde, que é um nome simpático ligado ao multibanco, como sabem. Esta marca é uma marca B2B, quer dizer, uma marca de um ecossistema que a CIBS representa vários bancos aderentes e que se apresenta no mercado como uma solução que representa o ecossistema. Vou falar-vos um pouco da importância dos dados das empresas para os bancos, parece óbvio, parece que os bancos nascem com uma ascensão natural sobre nós ou sobre as empresas e que obtêm facilmente os dados, não é o caso da sustentabilidade. Daí esta frente mais musculada, com características próprias que este ecossistema representa. Começo por dizer que o mundo é um mundo difícil, é verdade, mas há esperança. Quer dizer, a humanidade sempre encontrou caminhos, não quer dizer que esteja melhor. Os caminhos encontram-se, mas são, talvez, olhando para trás, muito mais desafiantes do que alguma vez foram, porque não há planeta B. E a propósito deste tema do planeta B, há uma certa hierarquia que também nós nos conformamos com ela, que é o ESG aparece sempre de uma forma alinhada, com iguais peso, o E, o S e o G, mas na verdade, em bom rigor, a parte ambiental tem um peso maior. Porquê? Porque é mais científica, apesar de tudo é mais fácil de comprovar, o social, e não há planeta B para a parte ambiental, para a parte S e de governança ou de government, na verdade há alternativas e são matérias muito mais qualitativas, mais difíceis de serem comprovadas. Claro, a empresa pode ter planos de ética, quer dizer, todos os grupos internacionais que tiveram hecatombe por problemas de governo tinham códigos de ética, modelos de governo bastante robustos, mas na prática não eram praticados e era muito difícil auditar essa realidade, só para verem que há uma pirâmide de Maslow implícita que é o E está um pouco acima do S e do G. Mas enfim, a vida é assim, é feita de pragmatismos e, só para ver se eu estou a carregar aqui no sítio certo, o que é certo é que, se não fizermos o suficiente, nem é preciso vender muito esta imagem. Na verdade, esta imagem até podia ser o que está a acontecer agora no Brasil, no Rio Grande do Sul, e se fosse no Brasil, esta imagem já não seria possível, porque o nível de água já estaria muito mais acima do que está aqui a ser representado. E na verdade, estas métricas são sempre grosseiras. O PIB vai diminuir? Vai, porque, como foi apresentado, aquilo que nós achamos que hoje vale, ou que tem um certo valor implícito, daqui a alguns anos não vai ter. É simples, esse valor desaparece. E isso está a começar a ser incorporado por quem investe, por quem financia, nomeadamente os bancos. E as temperaturas médias, aquela média nunca existe, como vimos em Portugal, é mais provável que nós sejamos atingidos por aumentos mais avantajados.
Bom, e o que está a ser feito, então, está a resultar? Quer dizer, qual é o estado da arte do caminho? O caminho é um caminho longo, digamos que não encontrei outra fotografia melhor, mas o caminho do sucesso é um caminho longínquo. Não sei se vamos ver o horizonte agora nos próximos tempos. E vejam, apesar da Europa ser a campeã da regulação, somos, digamos que, de forma comparada, um continente com uma densidade regulatória que também é motivo de queixa de diversos, bastante acentuada. Mas, a nível europeu, um estudo muito recente saiu de uma organização muito isenta, com o apoio de Oliver Wyman, dizem uma coisa muito perentória, baseada em um indicador que eu agora não vou aprofundar, que é, em média, só apenas 1 em cada 5 empresas está a fazer alguma coisa de relevante, que tenha um impacto. E o que é aqui o impacto? Não aprofundando, mas é na percentagem de receitas, qual é que é a percentagem daquilo que vendo que tem baixo carbono. É muito científico e, portanto, 1 em cada 5 temos muito por fazer. Muito por fazer. Portanto, está a resultar, mas, na verdade, ainda mal começamos. E o que é que as empresas têm que fazer? Têm que olhar para tudo e um par de botas, literalmente. Não é só para a sua cadeia produtiva, têm que olhar a montante e a jusante. Portanto, o trabalho é herculeano. Conseguem fazer isto sozinhas as empresas? Dificilmente, e portanto é um trabalho tão herculeano, mas não é só herculeano naquilo que é o âmbito da sua atenção. É que, na verdade, a dimensão dos investimentos que têm que ser feitos, e há várias estimativas também, como aquela que está ali apresentada, ou a McKinsey diz que é 3% do PIB mundial, qualquer coisa como 3 trilhões por ano, significa que o montante de capital é, de facto, a ser mobilizado, a ser investido, é brutal. E, portanto, as empresas dificilmente vão ter meios próprios e provavelmente vão diversificar a sua fonte de financiamento, mas sem dúvida que os bancos vão ter um papel importante. E não é só para as grandes empresas, é para as pequenas e médias empresas, que é aí que está a grande preocupação. E, portanto, precisam de apoio em quê? Bom, na verdade, é um apoio multidimensão. Não é só um apoio naquilo que os governos podem fazer e vão fazendo, mas visivelmente ainda insuficiente, incentivos, ou trabalhar, e a regulação aí é importante, colocar as empresas a trabalharem no mesmo nível de concorrência que outras regiões mundiais. E, portanto, incorporar no preço o carbono que é incorporado, de facto, nesses produtos e nesses serviços é fundamental, porque senão a Europa fica em desvantagem com outros continentes e a Europa começa a importar bens que, se não tiver incorporação daquilo que é a pegada real que esses bens e serviços também representam, é óbvio que a Europa fica em desvantagem. E, portanto, a ação governamental é fundamental para garantir a competitividade e que as empresas incorporam devidamente nos modelos de negócio aquilo que é a pegada ambiental. Depois já vou ao primeiro ponto, mas as instituições financeiras têm também um papel muito importante, porque o montante de capital, as maturidades que envolvem investimentos na área ambiental, na transição energética, mas não só, são muito elevados e, como nós vimos, podem-se colocar nos pés, ou nos sapatos, melhor dizendo, de um banco que tem que investir num empreendimento turístico em Portugal, que geralmente tem um investimento, imagine, de 20 milhões, uma maturidade a 20 anos. O que é que o banco vai projetar? Não vai projetar o valor daquele investimento este ano, o próximo, daqui a 2 anos ou 3. Ele vai projetar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. O empreendimento ainda está lá. Qual é a probabilidade de ter aquela procura? Como foi visto? E, portanto, o rating é, no fundo, a capacidade ao longo do tempo que a empresa tem de cumprir as suas obrigações de amortização daquele financiamento. E, portanto, na prática,
os bancos também vão ter, e toca com o primeiro ponto, de processar informação que hoje não estão habituados a processar, quer dizer, estão a começar a processar, especialmente aquilo que são riscos físicos, que é aquilo que é um pouco mais imediato, aquilo que é tangível, mas há riscos de transição que têm que ser incorporados e que são muito mais difíceis de capturar. Mas, acima de tudo, hoje em dia o estado da arte é que os bancos ainda têm muito pouca informação real das empresas. E é esse o grande desafio do nosso ecossistema, é trazer esses dados para que os bancos consigam conhecer e começar a processar aquilo que é tão habitual na área financeira, que tem uma enorme maturidade, uma enorme standardização, para um mundo que não está standardizado, que ainda tem muitas variáveis realmente desconhecidas e da realidade portuguesa, não é da média internacional ou dos índices mundiais que, na verdade, não são representativos daquilo que se passa em Portugal. Portanto, as empresas precisam de fazer um exercício de obter os seus dados. Não deve ser simplificado no sentido de simplista, como é colocado. Muitas vezes há aqui a tentação, pronto, tem que ser muito simples. Bom, a empresa só vai ter consciência do seu estado atual de ESG, qual é o seu nível de maturidade ESG, se fizer a sua pesquisa interna, se calcular os consumos, como estavam a ser colocados. Se não tem essa consciência, nunca vai perceber que investimentos vai ter que fazer de adaptação e de mitigação, como foi colocado. Isso dá trabalho. Demoram horas, não é fazer aquele preenchimento que a Elizabeth apresentou em 20 minutos e já está, e é esperado que o ponto de partida não seja bom, porque se fosse bom, a realidade não é o que é. Portanto, é preciso ter consciência que simplificar não é sinónimo de tornar simples e sem esforço. Há esforço e este ecossistema bancário é um passo de diminuir o esforço das empresas ao reportar, pelo menos uma vez, ao ecossistema bancário e não reportar a diferentes bancos que necessariamente teriam entendimentos diferentes sobre a mesma pergunta. Isto são matérias muito interpretativas. A matéria da taxonomia é mais científica na parte ambiental, são perguntas mais regulamentares, mas tem uma série de outras questões que são muito mais qualitativas. Portanto, imaginem os 15 bancos em Portugal, cada um inventar o seu questionário e a empresa vai ter que responder a 2 ou 3, porque em média trabalha com 2 ou 3 bancos. E, portanto, aqui um exemplo de alinhamento que este ecossistema representa. Mas o setor financeiro tem desafios, precisamente porque esses dados não têm maturidade, não estão standardizados. Estamos a começar essa jornada agora. E também há um ponto que é, bom, e se a empresa não responder? É que neste momento a espada regulamentar está em cima dos bancos. Os bancos estão assimetricamente carregados de obrigações de report que as empresas em geral, as não obrigadas, não são obrigadas a reportar. As PMEs em Portugal nem têm as contas auditadas de uma forma genérica, quanto mais reportar dados ESG. Mas é esse target que nós queremos atingir. As obrigadas, são 40 empresas obrigadas, em breve as maiores empresas em Portugal são 1000. Nós temos, sem contar com as unipessoais, quase 400 mil empresas em Portugal. Portanto, vejam a imensidão de dados que têm que ser canalizados para o setor bancário, mas, acima de tudo, as empresas têm de ter consciência, como eu referi há pouco, do seu estado atual da arte. E depois há outros temas que eu já mencionei, outros não mencionei, mas, quer dizer, muitas das tecnologias de transição ainda não foram inventadas, estão a abrir linhas de investigação, desenvolvimento para a descarbonização e, portanto, também esse grau de incerteza que ainda domina. E, portanto, o setor financeiro que gosta de trabalhar com previsibilidade e segurança vai ter um reflexo que é o risco, a percepção de risco, com certeza que vai ser maior, e isso vai levar aquilo que já foi apresentado antes, aumentos de spread ou de condições menos atrativas ou, no limite,
não concessão de crédito. Então, ontem houve um evento, o ESG também, que um presidente de um banco muito importante em Portugal disse que hoje em dia já não concede crédito imobiliário com certificação abaixo, eu não sei qual é a letra que consideram, acho que ele não referiu, portanto, abaixo de certo nível de certificação energética já não concede crédito. Portanto, vejam, isto é um exemplo muito comezinho que as empresas também vão, ou já estão a começar a enfrentar. O setor financeiro tem... Espera aí, isto de vez em quando deve estar a pilha já tem muita utilização de manhã e eu apanho aqui com a energia. Portanto, a carga regulamentar é brutal. Os bancos, hoje em dia, já são obrigados a fazer reporte, cálculo de quão verde a sua carteira é, com as empresas obrigadas para o ano, para a generalidade das empresas. Vão conseguir obter os dados das empresas todas em Portugal? Não. Mas têm que fazer um esforço para isso, têm que demonstrar que estão a fazer um esforço e uma amostragem da realidade portuguesa vai ser fundamental. Portanto, só para terem aqui uma ideia da densidade que os bancos são obrigados, ainda este ano vão ser obrigados a prestar informação sobre o CO2 financiado. Só para terem uma ideia, como é que vão fazê-lo? Por amostragem, por métodos mais indiretos, mas que não são tão fidedignos quanto as empresas se reportassem, porque atualmente ainda estão a reportar com pouca expressão. Naturalmente, as empresas têm, como passei a correr num outro quadro, mas as empresas não têm só uma pressão regulatória de report ou dos bancos, enfim, de forma voluntária. As empresas, especialmente as exportadoras ou as empresas que vendem a outras empresas de maior dimensão, têm uma pressão muito grande enquanto cadeia de valor e, portanto, essa realidade faz com que essas empresas, em particular, em Portugal, as exportadoras são um bom exemplo disso, já tenham algum grau de maturidade acima de outras empresas que não o têm. Muito sucintamente, para cumprir aqui a minha hora, o ecossistema não é só um ecossistema de simples recolha de dados, na verdade temos que ativar as empresas. Há aqui uma prestação de serviços do lado da CIBS, representando o ecossistema. Como é que vamos chegar como é que estamos a chegar às empresas? Estamos a chegar através das associações empresariais, das confederações, de parcerias como o Turismo Portugal ou o IAPMEI, porque nós todos temos de trabalhar em parceria, trabalhar em rede, não há aqui uma única entidade supersónica que vai conseguir resolver, ou um banco sozinho conseguir resolver este esforço herculeano que é a da obtenção de dados das empresas. Interoperabilidade, que a CIBS é bastante forte, a interoperabilidade vai ser chave, ou seja, nós alinharmos questionários com o Turismo Portugal para a mesma finalidade, porque não alinhar as perguntas, porque não haver interoperabilidade, se a empresa de turismo reporta ao turismo, essa informação, com o consentimento da empresa, pode transitar automaticamente para o ecossistema bancário e por aí adiante. Portanto, trabalhar em rede, trabalhar em parcerias fortes vai ser muito importante para servir, em última análise, obviamente, instituições financeiras, mas não só, com base em tecnologia. Na verdade, isto materializa-se num portal, um portal que ainda está a ser, enfim, também está na sua jornada inicial. Temos um parceiro de tecnologia e de conhecimento ESG, em particular a Cimor, também por acaso, ou não por acaso, utilizado pelo Turismo de Portugal, que tem sido fundamental para acelerar. E esses ecossistemas de parceiros, conhecimento técnico e de tecnologia, portanto, a CIBS podia ter desenvolvido o seu portal, mas entendemos que para acelerar, para termos já com elevada prontidão, com alguma maturidade esse software, esse portal, que tem um caráter muito evolutivo, a regulamentação está sempre, todos os anos há novidades, a todos os 6 meses há novas matérias, têm que ser rapidamente incorporados. Portanto, na verdade, o ecossistema nasce também muito pela eficiência que a CIBS está muito habituada, para facilitar a vida, neste caso, às empresas, também facilita a vida aos bancos que recebem um pacote integrado e comum e, portanto, poupa esforço aos bancos, poupa esforço às empresas.
Nós também, para que a jornada das empresas seja mais facilitada, também na mesma medida que o Turismo Portugal, e aprendemos, e estamos a aprender com o turismo, que tem já alguma maturidade, isto de maturidade estamos a falar 2, 3 anos, não é? Daqui a 10 anos tudo vai parecer um pouco esquisito falar só de uma maturidade com 2 anos, mas na verdade é essencial fazer webinars, formações. As empresas que ainda não estão expostas a esta matéria vão ter aqui um embate pela primeira vez, como medir, eu tenho que ver a quantidade de produto químico que eu estou a utilizar, eu não devia ter este nível de CO2 por cada unidade produzida, não sabia, pronto, vão ter que se confrontar com isso. E, portanto, há muita sensibilidade no mercado. Os questionários que os jornais de vez em quando publicitam, que os empresários estão sensíveis como todos nós, e que em geral estamos sensíveis. Em particular é o que é que eu estou a fazer no meu dia-a-dia, a quantidade de água que eu consumo, dos recursos, se estou a minimizar as embalagens, enfim, todos os dias recebo embalagens, enfim, eu sou um grande consumidor por família, sou o centralizador de encomendas da Amazon em minha casa por uma questão de facilidade. A quantidade de embalagem que ainda hoje recebemos e que plástico e, menos mal, papel, a quantidade de materiais ainda é demais, quer dizer. E, portanto, há muita coisa a fazer e, sem dúvida, que as empresas têm que começar a medir para gerirem, para terem consciência. Os bancos não estão à espera que as empresas tenham um bom nível de maturidade, porque também há aqui um objetivo comercial dos bancos, naturalmente. Os bancos querem financiar a transição. Não, se as empresas estivessem todas bem, pois com certeza não havia mercado para os bancos trabalharem. Os bancos querem é saber. Se os bancos não sabem qual é o estado da arte das empresas, vão classificar da pior forma aquela empresa. E, portanto, o nível de risco percepcionado é pior. Portanto, é melhor as empresas reportarem, porque reportar, mesmo que o estado da arte ou o ponto de partida não seja bom, há uma consciência do setor que há uma transição a fazer e, portanto, eu estou a dizer isto porque há algum receio de algumas empresas partilharem dados com os bancos, com esse receio, mas, tal como eu disse, é melhor reportarem do que não reportarem. Não sei se tenho que apontar para algum lado para dar melhor. Ainda não encontrei qual é que é. Portanto, muitos bancos, naturalmente, aqui um ecossistema muito representativo, muitos parceiros, muitas associações, e não estão aqui todas representadas, parceiros de conhecimento e parceiros tecnológicos, já referi. A nível europeu, a EFRAG é uma referência, enfim, de caminho de standardização, portanto, também nos alinhamos com a EFRAG num estatuto especial. Já falei um pouco aqui sobre para que é que serve os benefícios. Já agora, a quem serve, quer dizer, as empresas destinatárias são todas podem voluntariamente ir ao site. Neste momento, quando conseguir chegar aqui ao site, vou passar um pouco aqui às vantagens. Tinha aqui todas as empresas, acho que tinha aqui um slide que deve aparecer mais à frente. Neste momento, olha, apareceu, mas isto já deve ser inércia do botão que eu carreguei antes. Neste momento estamos na fase 2, estamos a convidar algumas empresas a fazerem o preenchimento de uma forma mais controlada. Tivemos uma fase beta, agora uma fase 2. A partir do segundo semestre, o início do segundo semestre, vamos fazer comunicação above. Quer dizer, mais visibilidade para qualquer empresa que queira ir ao site, fazer o seu registro e fazer o seu preenchimento de submissão. Há aqui componentes tecnológicos que ainda vão ser desenvolvidos, nomeadamente para fazer um KYC de qualidade, integrado com os bankings dos bancos e por aí adiante, obviamente para garantir que quem responde representa uma empresa e, portanto, não é que tem que ter toda a credibilidade e, portanto, não há ali qualquer adulteração. Mas vou voltar atrás, se conseguir, quais são as componentes dos questionários que atualmente temos. Digamos que aquilo que os bancos precisam não cola diretamente ou totalmente com aquilo que, por exemplo, o turismo trabalha. Mas há componentes comuns, os riscos físicos, calculadora de emissões, a parte do questionário ESG simples e completo. Portanto, nós temos um questionário dinâmico consoante a dimensão da empresa e a taxonomia. A taxonomia é o grande bicho.
é o grande monstro daquilo que é regulamentar. A taxonomia obriga, em Portugal, os bancos, no sentido em que, na sua carteira de crédito, as empresas que têm alguma ou especial dimensão têm que reportar a sua taxonomia aos bancos. Mas são poucas, são 42, salvo ver, empresas em Portugal, EDP, Galp, aquelas grandes empresas. Em breve, 1000 maiores empresas em Portugal, as outras não são obrigadas. Mas os bancos precisam da informação das PMEs, porque vão ter que reportar sobre a sua carteira, como digo. E é ao fazer a taxonomia que uma empresa tem um contacto direto com as exigências europeias nas suas atividades, o quão alinhada está. Portanto, a taxonomia não abrange a totalidade da economia, abrange uma parte, algumas atividades ficaram de fora. Porquê é que ficaram de fora? Razões científicas, razões de lobby, para todas e mais algumas razões, mas o âmbito ainda assim é bastante vasto. A parte da agricultura não está totalmente representada, muito provavelmente porque os agricultores, como vimos aqui recentemente em França, têm alguma força com os seus tratores, não é? Portanto, os setores... claro. Muito obrigado. Portanto, se algum setor, fica aqui a dica, se algum setor se quer movimentar para não ser tão exigente em termos de regulação, basta sair à rua com alguns tratores, pôr em causa o normal funcionamento da economia e, portanto, ganha a atenção das autoridades europeias, pelo menos como foi visto. Mas ainda assim, para setores que não têm tratores, a taxonomia representa aquilo que é cientificamente colocado como estás alinhado ou não estás alinhado. O não estar alinhado não é necessariamente mau, há uma transição a fazer, é um ponto de partida, mas tem consciência, para lá, e o meu processo esportivo tem que mudar. Há setores com mais digamos que exigência, porque vão ter que investir em tecnologias que provavelmente não estão maduras, ainda estão no seu início, outras já têm no seu horizonte o que têm que fazer para atingir determinados níveis de produção, por exemplo, de CO2. E há setores incluídos, como, por exemplo, os cimentos. Os cimentos são, como sabem, grandes poluidores, quer dizer, emitem bastante CO2. No entanto, não há alternativa ao cimento. Portanto, há ali um benchmark. As empresas têm que se alinhar por esse benchmark. E é isso que a taxonomia dá a qualquer empresa que fizer o seu exercício. O portal dá acesso à elaboração de exercício de taxonomia da empresa. E, portanto, eu vou passar agora em velocidade supersónica alguns exemplos de prints, porque Elizabeth deu aqui um cheirinho, digamos que a tecnologia, o ambiente, não é muito diferente do que foi apresentado pelo turismo, e em breve vai estar aberto a todas as empresas esta submissão, este esforço de reporte, que é evolutivo, quer dizer, todos os anos, ou quando tiver um projeto, ou quando tiver evoluções significativas, podem resubmeter durante o ano essa evolução. E, por consentimento, indicam quais são os bancos que vão partilhar os dados e esses bancos automaticamente vão lá buscar esse pacote de informação. E termino colocando espaço a alguma pergunta que tenham a fazer. Convido-vos muito em breve a irem ao site. Se estiverem muito interessados, também podem enviar um mail para a CIBS a dizer, olha, eu desde já estou interessado no âmbito da fase 2, não é preciso dizer no âmbito da fase 2, mas ainda encaixamos na fase 2. Em breve vamos abrir o site, como digo, em banda larga. Obrigado a todos.